Saiu finalmente esta semana a denúncia assinada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É mais um passo que havia se iniciado com o relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal indiciou dezenas de bolsonaristas por comandar a tentativa de golpe de Estado contra Lula. Agora veio a denúncia mesmo do Procurador-Geral da República. Bolsonaro e mais 33 colaboradores são formalmente acusados de tentar dar um golpe de Estado contra Lula, para impedir a posse ou para derrubar Lula depois de ter tomado posse. São quase 300 páginas de texto em que Paulo Gonet não se fixa apenas no 8 de janeiro de 2023, que é aquele momento em que os bolsonaristas invadem a Praça dos Três Poderes e quebram tudo. Não. A denúncia deixa claro que havia um projeto de golpe. Começa bem antes e vai se estendendo no tempo. Começa para valer em 2021. E ele vai construindo tudo isso na denúncia, mostrando passo a passo. Ataques públicos às urnas, comandados por Bolsonaro. Reunião com embaixadores de outros países para colocar em dúvida o processo eleitoral no Brasil, comandada por Jair Bolsonaro. Reunião golpista dentro do palácio, que foi filmada. Reunião comandada por Jair Bolsonaro. Fora isso, anotações na agenda do general Heleno, indicando o que deveria ser feito para organizar o golpe. Isso é uma prova concreta. A minuta de um decreto golpista que seria assinado por Bolsonaro logo depois que o golpe se consolidasse. O plano Punhal Verde e Amarelo, que previa, se necessário, a eliminação, o assassinato de Lula, de Alckmin, o vice, e também do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que presidia também o Tribunal Superior Eleitoral. Sem falar em centenas de mensagens trocadas pelos militares golpistas. Tudo isso compõe esse processo e esse projeto golpista. São muitas provas. Paulo Gonet concatenou tudo isso, mostrando que o golpe não foi só a baderna do 8 de janeiro. Houve planejamento centralizado por uma organização criminosa que pretendia impor uma nova ordem autoritária. É o que diz o Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Bom, a família Bolsonaro reagiu de forma pífia. Eduardo, um dos filhos, chegou a dizer nas redes sociais que o pai Jair Bolsonaro não pode ser acusado de tentar dar o golpe. Afinal, diz o Eduardo, no 8 de janeiro, Bolsonaro estava em Orlando, na Disney. Aí o Eduardo Bolsonaro faz uma gracinha. Então é o golpe da Disneylândia? Como é que ele deu o golpe se ele estava lá? É um argumento infantil, frágil, e se eles insistirem nessa ideia, vão ficar mais isolados. Pode ajudar a mobilizar a base mais radical, o gado. Mas os setores mais moderados não vão engolir isso. Até porque a denúncia mostra que não se trata só do 8 de janeiro, quando de fato o Bolsonaro, covarde, estava lá nos Estados Unidos porque não queria ter ligações diretas com a baderna que se sabia iria acontecer. Afinal, havia os acampamentos na frente dos quartéis que não tinham sido desmobilizados pelos militares. E agora a gente entende por quê. Eles ainda estavam apostando em golpe. Então, dizer, o Bolsonaro não estava nem no Brasil, isso não tira dele a responsabilidade por essa construção golpista que o Paulo Gonet explica muito bem na denúncia feita ao Supremo Tribunal Federal. Bom, o que acontece agora? Essa denúncia seguiu para a primeira turma do STF. O STF tem 11 ministros e há duas turmas, 5 ministros e 5 ministros fora o presidente. Vai para a primeira turma, que tem 5 componentes. Os acusados terão 15 dias para fazer uma defesa prévia. E aí os ministros vão decidir se acolhem a denúncia ou se não acolhem a denúncia. É muito provável que a denúncia será acolhida e aí o que hoje é uma denúncia vai virar uma ação penal. A partir do momento em que a denúncia for recebida, acolhida pelo Supremo, a gente vai poder chamar Jair Bolsonaro, General Heleno, General Braga Neto, Almirante Garnier e tantos outros assessores do Bolsonaro de réus. Eles vão virar réus. Isso deve acontecer entre março e abril. E depois?
Depois vem a fase de instrução do processo, porque é assim que funciona num regime democrático, com uma justiça em que as pessoas têm direito à defesa. Vocês reparem, a Polícia Federal havia indiciado 40 pessoas. O procurador denunciou, que já é uma outra fase, 34, o Bolsonaro e mais 33. Pode ser que nem todas as denúncias sejam acolhidas e no final nem todos sejam condenados. Isso é individualizado, cada um tem a sua responsabilidade. Bom, os denunciados têm o direito, nesse momento, de fazer a defesa prévia e depois de indicar testemunhas e diligências, se eles acharem necessário, novas perícias em documentos. Tudo isso vai levar o ano de 2025 praticamente inteiro. Nós devemos ter ao final do ano o julgamento final, né? Só no fim de 2025. É um processo histórico, sim, porque pela primeira vez militares de alta patente serão julgados pela Justiça Civil e responsabilizados por atacar a democracia de forma violenta. Vamos lembrar, o filme, que vai inclusive para o Oscar agora, Ainda Estou Aqui, mostra o que era a ditadura militar no Brasil. O que era a ditadura? Que prendia, desaparecia com os corpos, torturava, matava, fuzilava, sem direito à defesa. Pessoas eram torturadas e desapareciam. Isso era a ditadura. Agora os bolsonaristas falam, há uma espécie de ditadura judicial porque há uma perseguição à direita. Gente, o que eles queriam era implantar uma nova ditadura militar no Brasil e foram impedidos. E tem que ser julgados por isso. A democracia tem que se defender desses que tentaram, mais uma vez, acabar com a democracia no Brasil. Então, é histórico que isso esteja acontecendo no Brasil. Por quê? Porque além do Jair Bolsonaro, que é militar e é um ex-presidente, estão na lista de denunciados comandante da Marinha no governo do Bolsonaro, Almirante Garnier, que foi aquele que topou. Pode ir, Bolsonaro, para o golpe, porque a Marinha estará com você. E generais, já citei, o general Augusto Heleno, o general Braga Neto, que era o vice do Jair Bolsonaro na chapa de 2022, general Mário Fernandes, que era o coordenador da equipe mais operacional, que seguiu o Alexandre de Moraes, se necessário podia eliminar fisicamente, matar o Alexandre de Moraes. Braga Neto e Mário Fernandes, dois generais que estão presos durante o processo ainda, porque deram indícios de que poderiam atrapalhar as investigações. Também está entre os denunciados o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, na casa de quem foi encontrada a minuta golpista, uma das versões, porque depois o Bolsonaro mexeu nessa minuta pessoalmente. E também está denunciado o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Marques, e vários outros, na maioria absoluta militares. Bom, na semana em que a denúncia chegou ao STF, Alexandre de Moraes liberou também os vídeos com a íntegra da delação premiada de Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro. É uma radiografia do golpismo. Conta os bastidores, detalhes, na voz de alguém que estava lá dentro. E ele indica que Bolsonaro, entre outras coisas, né? O Mauro Cid diz que o Bolsonaro pediu pessoalmente para que Alexandre de Moraes fosse monitorado por agentes de inteligência. É muito comprometedor. O presidente Lula falou sobre a denúncia e sobre o pedido de Bolsonaro de ser anistiado antes mesmo do processo começar. Vamos ver um trecho da fala do presidente Lula. Esse cidadão deveria estar dizendo, eu estou inocente, eu vou provar minha inocência, eu não estou culpado. Não, mas ele está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo, gente, eu sou culpado. Eu tentei bolar um plano para matar o Lula, tentei bolar um plano para matar o Alckmin, tentei bolar um plano para matar o Alexandre de Moraes, sabe? Não deu certo porque eu tive, sabe, uma diarreia no dia, fiquei com medo, sabe? Tive que voar para os Estados Unidos antecipadamente para não ficar com vergonha da posse para o meu adversário. Então, por favor, sabe? Me perdoe antes de eu ser condenado. Não, você vai conhecer que nesse país a lei verdadeiramente é para todos. Bem, a denúncia trouxe algum alívio para o governo, que vinha de várias e várias semanas difíceis, com queda de popularidade, ataques do mercado e às vezes até algumas críticas de aliados do presidente, como aconteceu esta semana, uma crítica feita pelo advogado Cacai, tido como um amigo de Lula, e fez uma carta pública dizendo que Lula precisa romper o isolamento. É isso. Agora Lula terá que enfrentar também as manifestações golpistas, bolsonaristas, marcadas para o dia 16 de março. Eles vão tentar mobilizar as ruas
e falar em anistia para evitar que o Bolsonaro vá para a cadeia. Mas o mais provável é que até o fim de 2025, início de 2026, Bolsonaro e os seus asseclas, inclusive generais, tenham que ir para a cadeia pelo que fizeram na tentativa de golpe de Estado.